Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Aleluia, graças a Deus. Se tiver alguém triste aqui, nessa noite vai sair saltando de alegria. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, né? E foi esse canal de Deus para mim estar aqui, né? O pastor da congregação. Quero louvar a Deus pela vida de meu amigo, presbítero Ivan Porto, né? Que está aqui, né? Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Quero pedir perdão. Minha esposa não pôde estar conosco porque já tinha uma agenda, né, entre as irmãs do departamento das irmãs. E aí as coisas têm que ser organizadas, né? E aí ela disse: eu não posso ir. Eu digo: não tem problema. Importante é eu vou justificar a sua ausência numa outra oportunidade, ela estará aqui conosco. Amém? Quero trazer a paz do Senhor para toda a igreja, ali do meu pastor presidente, pastor Francisco. Quero louvar a Deus por sua vida, né? Irmãos, quem me conhece aqui, faz assim. Poucos me conhecem, né? Vou lembrar de vocês. Eu sou o vendedor de alho lá da feira. Quem me conhece agora? Amém. Oh, glória. Aleluia. Quem não conhece, eu fico ali, irmãos, né? Não, o pastor estava dizendo aqui, brincando, né? Dizendo assim: irmãos, eu fico brincando ali, né? Meu trabalho é brincar. Gente, me ajuda a comprar uma Hilux. Gente, me ajuda a comprar outra fazenda, né? E aí, irmãos, agora, graças a Deus, deu tudo certo, né? Agora eu estou pedindo para minha esposa: gente, ajuda a comprar uma Hilux para minha esposa, né? Mas a forma do crente, irmão, não pode ser robô, né? Ver como robô, não. Mas, enfim, né? Estamos aqui nessa noite para falar um pouco, né, acerca da palavra. Eu quero convidar os irmãos para nós ficar de pé, fazer uma oração. Bem, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, alegra, meu Deus, para que nós possamos sair daqui regozijados na tua presença. Pai, toma direção, meu Pai, na vida de cada um de teus filhos. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda estão pretendendo chegar aqui. Ó Deus, aqueles que estão em dúvida, caçando um lugar para congregar. Que o teu Espírito, meu Pai, possa estar assim trazendo entendimento, para que eles entendam, meu Pai, a tua palavra nessa noite. Abençoa o teu povo de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Vocês assentar, irmãos? Eu vou ler um texto aqui, irmãos. 2 Reis. Vou ser breve, tá bom, irmãos? Vou ser breve. O pastor gosta de brincadeira, né, irmão? Falou que 11h30 e eu disse: vixe, né? Mas vamos até meia-noite, tá bom, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Reis. Claro, vou ler o texto. 2 Reis, capítulo de número 2, no versículo de número 9. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Amém, meus irmãos? Não vou ser enfadonho, prometo para os irmãos. Estou ali na bonita cidade de Irecê, pastoreando um rebanho, né? E aprove a Deus uma hora o pastor ir lá, né, levar a igreja lá. Amém? Nós cooperar. Louva a Deus pela vida do homem de Deus que está na frente desse trabalho. Amém, irmãos? Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te
que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Amém, irmãos? Amados, pedir porção dobrada do Espírito, aonde o texto é claro em dizer, né? Ele disse: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E ele disse: eu peço porção dobrada do Espírito. Elias, que por sua vez, ele estava no fim da sua jornada ministerial. Elias, que Deus, através de Elias, grandes milagres aconteceu. Ele confrontou a Baal. Elias agora sai da caverna e Deus fala com Elias: Elias, vai na casa de Asaf, procura o filho dele e chama. Porque o chamado de Eliseu, irmãos, é muito bonito. Eliseu estava trabalhando na fazenda do seu pai. Eliseu, ele não estava desocupado. Eliseu, ele se regozijava quando ele chegava à noite, que o seu pai olhava e dizia: olha, o Deus de Israel, o Deus que opera milagre, que opera maravilha, usou Elias e falava dos feitos de Elias. Agora, Elias chega naquele momento e joga ali o seu manto, e ele diz assim, e ele entende: me segue. E ele entende o chamado que Elias estava convidando para ele fazer parte do seu ministério. E agora, Elias, sem perca de tempo, irmãos, ele estava arando as terras. Naquele momento ele disse: me permita eu ir à casa do meu pai, conversar com meu pai, com a minha mãe, e eu te seguirei. E então aquele homem disse: pois bem, vá. E ali ele foi. E ele chegando lá naquele lugar, ele mata aqueles bois, ele pega aqueles materiais que ele fazia, aquela arado, e queima, e ali ele faz o povo saber que a partir daquele momento ele não mais araria a terra, ele não mais era fazendeiro, mas agora ele fazia parte do chamado de Deus através do santo homem de Deus, Elias. Ele faz questão de todos saber que ele não era mais o mesmo. Nessa noite você está aqui. Muitos conhecem a tua vida, conhecem o teu testemunho, mas é necessário você fazer que todos saibam que você agora é crente. Agora, Elias vai seguindo a sua jornada e Eliseu lavando-lhe as mãos. Aonde ele chegava, ele estava atento, observando. Ele não passava na frente de Elias. Ele não passava na frente do seu Senhor. Ele observava atentamente. E ali passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano. Ele não estava interessado em outra coisa a não ser em servir a Deus. Porque quando o homem ele está interessado em servir a Deus, Deus dá estratégia ao homem. Deus mostra como é que é para o homem fazer. Deus mostra como é que a obra vai declinar. Ela vai crescer, melhor dizendo, porque Deus é quem cuida do seu povo. Agora Eliseu estava ali. Chega um momento em que os filhos dos profetas começaram agora a entender. Elias começou a dizer que Deus iria levar ele ia ser tomado aos céus. Então na cidade de Gigal, na cidade de Betel, na cidade de Jericó, começou agora a formar grupo dos filhos dos profetas, já se preparando para suceder Elias. E ali naquele lugar, os filhos dos profetas estavam estudando, estavam inclinados em aprender.
E então o Senhor, Elias chama Eliseu e diz: olha, estamos em Gigal, eu preciso ir a Betel. Fique aqui, eu irei até Betel. E ele disse: não, vive o Senhor como vive a tua alma, que eu não te deixarei. E quando ele chega em Betel, os filhos dos profetas aproveitam a oportunidade. E quando Eliseu está sozinho, chega Eliseu e diz: ei, o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça. A inveja chega na vida daqueles moços e olha para ele e diz: o que será da tua vida? Ele olha para aqueles moços e diz: cala-te, cala-te. E agora ele começa a olhar para Elias, e Elias diz: olha, eu preciso ir até a cidade de Jericó. Lá em Betel, que é casa de acolhimento, aquela casa de acolhimento só trouxe desprezo para a vida de Eliseu. Porque aqueles moços estavam preparando para ser o sucessor de Elias. Elias estava ali e eles procuraram ele. E quando ele disse: eu irei agora até Jericó, então fique aqui, que eu irei para Jericó. Vive a tua alma como vive o Senhor, que eu não te deixarei. Eu estarei com o Senhor todos os momentos. E ali ele vai para Jericó. Chegando em Jericó, quem ele encontra? Filhos dos profetas que estavam em Jericó. E os filhos dos profetas, mais uma vez, procuram uma oportunidade e vai ter com Eliseu. E quando chega lá, diz: ei, Eliseu, o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça. O que será de ti? Ele disse: cala-te, cala-te. Não quero saber dessa conversa. Eliseu estava dizendo: quem cuida de mim é Deus. Deixa que as coisas aconteçam. Ei, quem cuida de tu é Deus. Quem cuida da tua vida é Deus. Quem cuida do teu ministério é Deus. Então não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa atropelar ninguém, porque é Deus quem está cuidando de ti. E Eliseu entendia muito bem isso. E Eliseu disse: cala-te. Eu não tenho negócio com essa conversa. Eu não tenho negócio de passar na frente do meu líder. Eu não tenho negócio de questionar o meu líder. Ele é o homem de Deus. Eu estou aqui para obedecer. Princípio de obediência. Ele via isso dentro da casa. Ele via isso lá dentro da sua casa. E para ele, o maior privilégio dele está servindo a Deus através da vida de Elias. Porque, meus irmãos, ele não estava preocupado com outra coisa a não ser em declinar água sobre as mãos de Elias. Ele não estava preocupado em outra coisa a não ser agradar o seu Senhor. E de repente, ele disse: vou eu passar para o Jordão. Fique aqui em Jericó. Ele disse: não, meu Senhor, eu não te deixarei. Eu vou contigo. Onde o Senhor entrares, eu entrarei. Onde o Senhor pousar, eu pousarei. Aonde o Senhor estiver, eu estarei contigo. E ali, alguns homens acompanham. 50 homens começam agora a acompanhar e observar. Mas quando chega lá, ele pega a sua capa, toca nas águas do Jordão, abre para um lado, para o outro, e ele observando. E quando chega no versículo que a gente leu, no versículo 9, ele disse: Elias já sabia que ali ele ia ser tomado. Elias disse: agora chegou a hora da despedida. Me serviu tão fielmente. Eu preciso te dar o direito de me pedir alguma coisa. Então pede-me, qualquer coisa, pede-me. Pede! Pede! Aí ele olhou. Oh, meus irmãos, quando eu li esse versículo,
eu não me contive com as lágrimas. Ele poderia dizer assim, já que eu fui boiadeiro, já que eu já cuidei de boi, que eu arei terra, eu quero 100 hectares de terra, eu quero aí milhares de boi, eu quero... Ele poderia pedir qualquer coisa, irmãos. Mas ele vendo a necessidade do Deus de Israel, a necessidade da fidelidade ao Deus Trino, a necessidade de estar na brecha, a necessidade de fazer a diferença, a necessidade de continuar a jornada. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias espanta e diz assim, como? Eu quero porção dobrada. Ele disse assim, vamos fazer um negócio. Não é mais hora de tu colocar água nas minhas mãos. Vamos fazer um negócio. Se tu ficar vigilante e você observar e ver eu sendo levado, tu terá a porção dobrada. E aí, irmãos, quando eles estão conversando, eles são apartados e um carro de fogo leva Elias. E ele disse, meu pai, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. E ali ele recebe a capa de Elias quando cai. Ele pega aquela capa. Ele sabia que a responsabilidade agora estava sobre seus ombros. Ele pega aquela capa. Chega diante do Jordão, olha para um lado, olha para o outro e disse, aonde está o Deus de Elias? E toca naquelas águas. E aí abre-se, e ele passa de pé enxuto. Os 50 homens que estavam acompanhando dizem assim, ei, o espírito de Elias agora pousa sobre a vida de Eliseu. O espírito de Elias agora está pousando sobre a vida de Eliseu. E ele vai passando e ele chega e o povo olha assim e diz assim, olha, é muito bom essa cidade, fica aqui com a gente, rapaz. Fica aqui com a gente, vamos cooperar aqui, faz morada aqui. Só tem um problema. Só tem um problema, as terras de Jericó, as águas não produzem nada. Porque lá na época de Josué, foi amaldiçoada essas terras, e aqui não produz nada. Então ele disse, então pega sal. Pegou sal, jogou nas águas, as águas começaram a ficar boas. E de repente o povo olha para ele e ele diz assim, olha. Ele começa a observar. Sabe o que aconteceu com aqueles invejosos? Lá na cidade de Betel, lá na cidade de Jericó, ele vai saindo e os invejosos começam a dizer, os filhos começam a dizer assim, lá vai o careca, lá vai o calvo, lá vai o careca. Ele amaldiçoou, 2 ursas saiu e bagaçou aqueles jovens. E o temor chegou diante do povo. Meus irmãos, se você olhar a vida daquele homem de Deus, como ele exerceu o ministério aqui na terra. Se você olhar para a vida de Eliseu, ele estava em um tempo onde a política estava corrompida, aonde ele estava vivendo mais no tempo onde o povo estava em dupla adoração, não sabia qual era o Deus verdadeiro que adorava. Ele estava vivendo em tempos difíceis. Mas ali, meus irmãos, ele sobrevive a tempos difíceis. Ele tem as suas experiências com Deus. E um dia, o seu testemunho, a sunamita olha, começa a observar e diz, ei, meu esposo, eu tenho observado que aqui passa um santo homem de Deus. Tem alguém te observando, tem alguém olhando o teu testemunho. Olha bem, às vezes você não prega a palavra, mas o teu testemunho é uma pregação.
Às vezes você diz assim, quando é que vai chegar o tempo de eu pregar? Deixa eu te dizer, é momento de lavar a mão dos profetas e aprender a palavra de Deus, que o teu tempo vai chegar. Não larga a mão do teu pastor, não larga a mão do teu chamado, e entenda que o teu tempo vai chegar. O teu tempo vai chegar, seja paciente. Seja paciente, a tua hora vai chegar. E aquele homem, ele teve uma experiência muito grande. Ele olhou para aquela mulher, a mulher preparou uma casinha, preparou um quartinho, ele caminhando de pé, ali os pés cansados, ela preparou tudo, um candeeiro, uma mesa. Irmãos, quem serve a Deus, Deus cuida. Quantas das vezes Deus não tem cuidado de você nos mínimos detalhes? Quantas das vezes Deus tem olhado para você e tem dito, eu vejo algo diferente, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Quem te ajuda é Deus, Deus não te perde de vista, Deus não te perde de vista, e Deus não vai te perder para o inimigo. Deus não vai te perder para o inimigo, essa batalha, ele já ganhou. Deus mandou, é cada profetada, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Profeta que é profeta vai buscar mensagem em Deus, vai buscar mensagem no joelho, vai pagar preço. Então aquele rei coloca um capitão todo saliente, achando que era o bola da vez, né? Então, o profeta olha, acontece uma situação, o profeta diz assim, olha, ó, é sua força. Amanhã, a partir dessa hora, vai ter tanta comida que o povo vai sobejar. Vai ter tanta bonança aqui, irmão, que o povo vai sobejar. Ai, daquele que afronta, irmão, o Deus vivo. E aquele capitão olha. Eu estou falando aqui das experiências daquele profeta, Eliseu. Das experiências, irmão, que a gente temos na caminhada. Porque crente tem que ter experiência com Deus. Aleluia. Não é viver só um milagre e ouvir testemunho dos outros, tem que ter o seu testemunho de fé, de milagre. Até quando você vai viver tombando no testemunho de alguém? Desça, busca a presença de Deus. Deus quer te fazer, aleluia, uma tocha viva e você terá testemunho diante da sociedade. E ele olha assim, as experiências é muito lindas. É só uma das experiências aqui, mais alguma. E ele diz assim, ó, amanhã vai sobejar. Aí o capitão olha, no arraial dos sírios, porque se nós for, não, vão nos matar. Ele disse, se nos matar é um favor que está fazendo. Mas se não nos matar, e nos dá pelo menos, irmão, pelo menos uma sopinha, pelo menos uma comidinha. Aí disse ela assim, oxi, tem essa possibilidade, então vamos. Aí lá vai 4 homens leprosos. Eles vão andando e Deus vai colocando o som de um grande exército. Vai caminhando e Deus mudando as passadas. E eles vai caminhando, e quando chega lá, aquele grande exército corre e deixa tudo para trás, e diz, quem sabe, Israel fez aliança com o Egito, com outras nações, alugou carros fortes, carruagem, cavaleiros, e vem marchando, e vai nos matar, vamos embora. E saíram correndo, irmão, e deixaram tudo para trás. As mulheres tinham acabado de fazer. Tinha acabado de fazer o queijo, de ferver o leite. Alguém tinha acordado cedo naquele dia, assado uma banda de um boi. Disse, eu que vou comer boi? Eu que vou comer? Irmãos,
e deixou tudo pronto, irmão, no arraial, para se alimentar. Quando ele chega na primeira tenda, cadê os porteiros? Eu acredito, irmão, já pegou logo uma asa de um frango. E o outro já correu, sentiu o cheiro do queijo e disse: eita, que maravilha! Irmão, se tem uma coisa que gosta de... E eles comeram ali, encheram o bucho. E foi para outra tenda, chegou lá. Antes dele sair, pegou alguma coisa. Crente é sabido, né, irmão? Aí um olhou e disse: rapaz, nós terminar esse dia desse jeito aqui, algo vai nos acontecer. Quero te dizer, pode terminar os seus dias desse jeito. Algo vai te acontecer. Tem que espalhar as boas novas. Tem que espalhar as boas novas. Eles disseram assim: e o que nós vamos fazer? Disse: vamos dar nossos irmãos. E aí eles vão. As mãos. E quando chega lá, diz assim: ei, nós viemos para o exército do... Ah, foram todo mundo. E aí o rei diz assim: nós só tem 5 cavalos aqui, como vai fazer? Pois ir lá, ver se é verdade. Eles não acreditaram nele. Quando o milagre acontece, ninguém acredita. Porque milagre não se explica, se vive. E aí ele disse assim: olha, então vamos lá. E foram. Quando eles vieram com as boas novas, aquelas notícias, aí o rei disse: agora, e soube, irmãos. Quando soube o povo, o capitão disse: o que alvoroço é esse? Correu para a porta, achando que era alguma coisa. E alguém, sai do meio. Ele caiu, quando caiu, um pisou na cabeça, outro pisou no pescoço, outro deu um chuto e disse: nós quer comer, né? Sai do meio. E quando ele levantou assim, um velho deu um chute e disse: bora! E de repente, irmão, uma grande bonança aconteceu naquele lugar. E quando foi no final do dia, tinha alguém dizendo: você quer esse pedaço de queijo? Eu disse: não, não. E tu quer esse pedacinho aqui de carne assada? Não, moço, quer não. Ah, não, eu já estou cheio. Ah, não leva para alguém, não, ninguém aqui quer isso, não. As experiências do homem de Deus. Irmãos, e Deus quer fazer grande maravilha ainda hoje. Deus quer fazer maravilha. Irmãos, tem muitas coisas para nós falar, mas o tempo era, né? Uma outra oportunidade a gente ficar mais experiente. Amém, pastor? Mas olha bem, irmãos. Aquele homem, ele serviu a Deus fielmente em tudo. Em tudo. Aquele homem, ele não tinha ganância. Aquele homem não tinha espírito de superioridade. E chega um certo engraçadinho, tinha dado, ajudado, grande exército. E o Senhor tinha dado vitória àquele povo, ajudando Israel. Ela tinha levado uma jovem, e aquela jovem, sabendo de Elias, conhecia agora Eliseu que estava na vez. Aquele homem era um valoroso. E eu vou correr aqui para me contar a história rapidinho, uma pincelada rapidinho. Ele andava estufado o peito todo, mas quando ele chegava na sua casa, ele não podia dar as suas. Aquela mulher desabafou com aquela jovem. E aquela jovem disse: ah, se ele conhecesse o Deus que nós servimos, se ele conhecesse o meu Senhor que está lá na terra, se ele conhecesse o profeta, ah, ele seria curado dessa lepra. E ali, as experiências é tremenda, irmão. Aquele homem faz. Ah,
ele nem aparece para receber. Ele não tinha espírito, irmão, de orgulho, de soberba, mas também ele não barganhava com coisa errada. Ele disse, tem um altar na casa dele. Tem um altar de Baal lá. Diga a ele que vá no Jordão. O Jordão, ele mergulhe 7 vezes. E ele será curado dessa lepra. O Jordão que por sua vez, as águas impuras, imundas. E ele ficou meio bravo, mas assim ele obedeceu. Irmãos, e através daquela obediência, a gente sabe, vamos falar de Geazi. Vamos pular essa história. Ele diz assim, eu voltarei para a minha terra. E lá eu derrubarei o altar de Baal. Derrubarei os altares dos deuses que eu adorei até aqui. E eu direi que não há outro Deus senão o Deus de Eliseu. Então vale a pena, irmão, fazer tudo para a glória de Deus. Vale a pena, irmãos, renunciar tudo para a glória de Deus, porque Deus quer te pôr em grandes experiências, mas você precisa estar ligado na graça, de joelho no chão, para não se endurecer o pescoço. Seja humilde, do jeito que você começa, você termina. Não se esqueça de quem sempre te ajudou. Não se esqueça de quem sempre te deu apoio. E todas as vezes que ele tinha as experiências, eu me lembro que ele se lembrar, é como se eu vejo assim, ele dizendo assim, eu só sou alguém que bota água na mão do... Ele não se ensoberbeceu. Aconselhou grandes reis, ajudou a muitos. E foi bem sucedido. E até os dias de hoje, a gente fala com muita alegria na alma da vida dele. Amém, meus irmãos? Então, aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Lembra, dentro de você mora o Espírito. Efésios capítulo 4, no versículo 1. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual tu foste selado no dia da redenção. A redenção é o dia do Calvário, que Jesus pagou os teus pecados. Então não entristeça o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Tem alguém nessa noite que ainda não é crente? Deixa eu te conhecer. Só tem um ali? É? Tem mais alguém que não é crente? 3, 4. Tem alguém nessa noite que gostaria de ter experiência com esse Deus? Deus, até quando? Até quando você vai viver com vazio na com essa sensação que você esqueceu alguma coisa? Até quando? Você olha para as pessoas, você está no meio das pessoas, todo mundo alegre, todo mundo rindo, mas quando você está sozinho, você geme. Até quando você quer viver vazio? Eu quero lhe convidar nessa noite para você ter uma experiência com esse Deus. Tudo pode fazer na terra. Quer fazer uma aliança com Jesus? Não, mas eu vou aceitar Jesus. É Jesus que vai te aceitar. Ele é santo. Ele morreu para que você pudesse estar aqui nessa noite. Ele morreu para que você pudesse estar aqui nessa noite e reconhecer a Ele como único e suficiente Salvador. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? A minha alma estava longe dos caminhos. Eu era um pobre perdido, pecador.
as trevas em luz. Quando Jesus ele estendeu as suas mãos. Quando Jesus estendeu suas mãos. Quando estendeu suas mãos para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Jesus deu as suas mãos. Venha para Jesus nessa noite. Venha para Jesus. Venha para Jesus nessa noite. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Olha os dias de culto aqui, pastor. Meus irmãos, você que esteve aqui, ouviu essa palavra, até sentiu vontade de aceitar. Está com o seu coração. Quero lhe convidar, venha mais vezes. Mais vezes, faça uma prova com Deus. Irmãos, quero agradecer a oportunidade. O tempo já não era. Quero louvar a Deus. Amém? Amém?